Dali, gente, boa noite, tá começando nossa night, muito bom já começar com você assistindo a nossa programação. Seja bem-vindo, o programa de hoje vai embarcar numa grande... um propósito muito grande, como a gente vem fazendo nos últimos meses, né? Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, chegou a vez do dezembro, dezembro vermelho. É um mês em que levantamos uma bandeira contra e informando, né, tudo, mas contra a AIDS. Uma forma da gente levantar a bandeira de forma informativa, instrutiva, que não podemos deixar um assunto tão sério cair no esquecimento, até porque esse assunto não é mais tão abordado pela mídia e muitas pessoas acham que esse problema acabou. Pelo contrário. Desde o início da epidemia, mais de 35 milhões de pessoas já morreram. E em 2017, no ano passado, 36 milhões de pessoas vivem com a doença. Isso é um ponto sério que a gente precisa abordar e por isso vamos falar sobre esse assunto aqui no programa. Mas antes disso, deixa eu falar com você que está em casa, olha, se prepare porque 2019 está chegando e vem muita coisa nova aí pra gente e eu conto muito já com a sua participação. Você pode conferir esse programa e outros também no nosso canal no YouTube, no canal cjc.com.br. Ali você já fica por dentro, assiste, compartilha, envia para amigos e assim a gente vai estar sempre mais juntos. Tá legal? Gente, vamos começar nosso bate-papo hoje. Eu vou convidar aqui ele que é o presidente da Articulação Nacional de Saúde dos Direitos Humanos. É o nosso querido e amigo que abriu as portas, né, do coração para estar aqui com a gente, Renato da Mata. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem. Fico muito feliz pela vinda do senhor aqui. É uma honra receber o senhor. Daqui a pouco a gente vai receber a esposa do seu Renato aqui conversando com a gente. Senta aqui, por favor. Agradeço o convite. Fica à vontade. Renato da Mata, o senhor é presidente da Articulação Nacional de Saúde dos Direitos Humanos. Eu fiquei tentando gravar esse nome aqui, que é grande. Sim, sim. É bem grande. Bom, o senhor está aqui, o senhor trabalha na questão de direitos humanos, de articular a instrução, a informação para as pessoas, de dar uma estrutura para as pessoas conseguirem lidar, principalmente com esse assunto que a gente está abordando hoje, né, que é a AIDS. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, assim, já de cara, porque a gente ouve AIDS, HIV, soro positivo, é tudo a mesma coisa? Não. Não é? Não é. AIDS é a denominação da pessoa que desenvolveu a doença. Certo. Ou seja, ela adoeceu por conta da AIDS. Uhum. Quem tem o HIV, ou chamado soro positivo, ele faz o tratamento, tá? E ele tem uma vida, entre aspas, normal. Tanto que essa é uma coisa que é muito pouco divulgada, que é aquela pessoa que segue seu tratamento, que faz o seu tratamento, né, vai às consultas, ela não transmite o vírus. Se ela é soro positivo, não quer dizer que ela tem AIDS. Não, ela só tem AIDS se ela não fizer o tratamento, ou o que nós chamamos também de diagnóstico tardio, a pessoa tem o vírus, não sabe, e chega um determinado ponto, ela adoece por conta do vírus, por conta dela não saber da sua sorologia. Aí ela está com AIDS. Ela vai estar com AIDS. Pode um dia estar com AIDS e entrar, fazer o tratamento e depois se tornar só soro positivo? Naturalmente. Em 3 meses, mais ou menos, de tratamento, que é a média, né? A pessoa consegue. Ela já reverte, então nós dizemos que ela está com a carga viral dela negativada, ou seja, o número de vírus circulante no sangue é muito pequeno, que é indetectável aos testes. Entendi. E a partir desse momento a pessoa ela não transmite mais o vírus. Ok. Então, assim, é bem diferente, né? E essa é uma informação que parece que não é divulgada, porque as pessoas falam, não, tá com AIDS, acabou. Não transmite, não tem controle, vai morrer por causa de uma gripe. Enfim, é essas coisas que passam. Infelizmente, nós ainda temos aquela ideia da década de 80. E devido à pouca divulgação, como você mesmo disse, né? A mídia, isso caiu na mídia, a mídia não divulga mais, e nós tivemos muitos avanços.
A tecnologia avançou bastante nesse sentido. Então, a pessoa ela tem uma condição de vida bem melhor hoje, né? Embora tenha algumas comorbidades. O que acontece? Qualquer medicação que você tome a longo prazo, né, ela vai te dar alguns efeitos adversos. Né? Mas, por conta do vírus, a pessoa tem a vida bem normal, né, bem tranquila. Pode acontecer ao longo do tratamento, a pessoa está tomando remédio e em um certo momento aquele remédio já não faz o mesmo efeito porque o corpo se habituou com ele. E aí tem que trocar. Essa troca, ela acontece ou isso não acontece no tratamento? Não, tem casos sim que o vírus ele pega uma resistência àquela medicação, né? Então, os exames de monitoramento vão acusar um aumento de carga viral, que é o aumento do vírus no sangue. O médico, imediatamente, ele pede um exame chamado genotipagem, para descobrir qual a resistência que aquele vírus criou. E muda-se o esquema terapêutico, que é chamado TARV, que é a terapia antirretroviral. Mas é muito difícil acontecer. Geralmente acontece quando a pessoa não leva o tratamento a sério, toma um dia a medicação. É muito remédio que tem que tomar? Não, hoje em dia, uma medicação, tá? O tratamento inicial hoje tem o 3 em 1, né? E tem vários outros esquemas. Eu, por exemplo, eu sou soropositivo há 18 anos, né? Como é que o senhor descobriu? Num risco cirúrgico. Fui fazer um risco cirúrgico, né? Aquele exame de praxe e tal, e aí foi aquele choque. Nossa, né? 18 anos foi no ano 2000. 2000, exato. E não tinha tanta informação assim, pegou o senhor de surpresa isso? Pegou de surpresa. Porque, o que acontece é que não se tem informação, até hoje não se tem a informação nos meios de comunicação como deveria ser, né? Tanto que, infelizmente, hoje os mais afetados, né, são jovens. Sim. Né? O maior número de infecção são jovens, a população HSH, que são homens que fazem sexo com homens. Enfim, mas eu costumo dizer que todo mundo sexualmente ativo é vulnerável ao vírus. Né? Então, qual é o melhor jeito? É a prevenção. E nós temos vários tipos de prevenção. Hoje nós temos a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. O que acontece? A pessoa toma uma medicação, né, e ela vai reduzir, tá, significativamente o risco de uma infecção pelo HIV. Assim, no meu ver, qual o contraponto disso, né? A pessoa ela não vai ter problemas com HIV, mas tem as outras infecções sexualmente transmissíveis. Sim, sim. Né? Um exemplo bem simples é a sífilis está fora de controle no Brasil. Né? A sífilis, assim, tá uma coisa muito absurda. E não se fala, e não se é abordado. Não. Né? Como eu falei, já não se toca no assunto sobre AIDS, né, ou HIV, na mídia, o que dá aquela falsa sensação de que é um problema erradicado. Infelizmente, não. E não é. Não. E infelizmente, o HIV, ele permeia, né, por várias outras questões. Ele permeia pelas questões sociais, pelas questões econômicas. Então, a discriminação é enorme. O que o senhor sofreu quando o senhor descobriu? Olha, primeiramente, né, naquela época, não é como hoje. Hoje, qual é a determinação do Ministério da Saúde? É o testar, deu positivo para o HIV, já entra com a medicação. Né? Porque você já interrompe ali a cadeia de transmissão e deixa a saúde da pessoa, vamos dizer assim, em dia. Bem, naquela época não sentia isso. Você descobria e iam te monitorando o teu CD4, que são as células de defesa do organismo, e quando chegasse em 350 ou 300, você começaria a tomar medicação. Até naquela época que eu era leigo, eu falava, nossa, não, espera descer para depois subir, não é uma coisa meio lógica. E chegou um ponto que o meu, de um exame para o outro, foi a 5, a imunologia. E eu tive vários problemas de saúde e tal, e eu tinha um emprego, né? Fiquei pelo INSS, uns 2 anos por aí, e chegou um ponto que eu levei alta do INSS, a empresa que eu trabalhava não me aceitou de volta, o médico do trabalho. Pai? Aí, e realmente eu estava doentado e não tinha como, eu fiquei, que nós chamamos de limbo. Você não recebe da Previdência e não recebe da sua empresa.
Entrei na justiça, infelizmente os peritos judiciais também não têm conhecimento da doença, né? E achava que estava apto, enfim. Moral da história, eu fiquei sem ter nada, sem como pagar uma conta, sem nada. O senhor já era casado? Eu era divorciado na época, né? E eu cheguei a um ponto que, assim, gente, é melhor você ter uma morte digna do que uma vida indigna, né? E eu tentei suicídio. Sério? Sim, tentei o suicídio, fui internado e tal, depois eu fui para um hospital psiquiátrico, né? E um dia lá eu jurei para mim mesmo que não sabia como nem como ia tentar mudar as coisas, né? Engraçado que ali foi na noite de Natal, né? Que eu fiz estava sozinho lá? Estava sozinho lá, chovia muito, na noite de Natal, e eu fiz esse juramento. E daquele dia em diante começou a acontecer umas coincidências bem estranhas, né? Eu acho que Deus me ouviu e eu comecei a andar por certos caminhos e conseguir galgando, né, certas coisas e conseguindo muitas vitórias para as pessoas soropositivas. Quando o senhor descobriu, o senhor estava divorciado. Sim. Mas como é que sua família reagiu? Olha, minha família reagiu primeiro ao choque, né? Aquele choque, tipo assim, várias pessoas foram me visitar, era até engraçado, e olhavam assim para mim, tipo assim, não, vai ficar tudo bem, mas você via assim, não, coitado, vai morrer, né? E assim, é questão de amizade, as pessoas se afastam, essas coisas todas, né? Aí você percebe quem são os amigos. Exatamente. Né? Mas assim, eu dei sorte que a minha família aceitou de boa e tal, mas tem famílias que expulsam os seus familiares de casa. Não aceitam. Tem comunidades, até hoje no Rio de Janeiro, que expulsam pessoas quando descobrem que são soropositivas dessas comunidades. Você sabe como é que você adquiriu a doença? Olha, provavelmente foi com a namorada que eu tive, né? Um relacionamento durante 4 anos. O senhor a procurou depois? Não, porque ela faleceu antes. E você não soube da causa da morte dela? Não, a causa foi por HIV. Ela já estava infectada, ela não sabia, né? E ela foi a óbito. Mas foi depois que o senhor descobriu que o senhor... Foi depois que eu descobri. Entendi. Entendeu? Então, o que aconteceu? Ela provavelmente estava com a carga viral muito alta, né? Não sabia, porque a pessoa não sabe, está com a carga viral alta, ela transmite. E, infelizmente, eu também adquiri e também não sabia. Se não fosse esse risco cirúrgico que eu tivesse feito na época... Não ia nem... Eu ia ter o mesmo destino dela, porque naquela época não tinha hoje essa questão da testagem rápida, que hoje nós fazemos testagem por fluido oral. Lá na nossa instituição nós fazemos fluido oral, ficar pronto em 15 minutos, né? Então não tinha toda essa tecnologia. Pela saliva dá para... Pela saliva, por quê? É até interessante que tem algumas pessoas que me fazem essa pergunta. Ah, mas tem vírus então na boca? Não, não tem vírus. O teste detecta os anticorpos dos vírus. Ok, entendi. É Entendeu? como o teste de gravidez. Exato. Né? O teste de gravidez, ele percebe se anticorpos, se algum hormônio foi liberado porque tem um bebê. Exatamente. Entendi. Entendeu? Quando, naquela noite de Natal, você decidiu, vou fazer a minha vida diferente, né? Vou fazer diferente com tudo isso. Dali pra cá, o que mudou? Mudou tudo. Nossa, assim, deu uma mudada. Eu sempre falo que eu tenho um acordo com Deus. Assim, são coincidências que tiveram impressionantes, assim, coisas absurdas. Porque imagina você que não conhece nada, não sabe de nada, né? Você entra por um caminho que você não conhece e você chega a um ponto de você criar leis para beneficiar essas pessoas, né? De você ter uma lei com o teu nome circulando no Congresso, de você conseguir brigar pelas essas pessoas que nem te conhecem, né? Porque, e que também o senhor nem conhece. Que eu também nem conheço. Mas está ali. Está ali, então... De forma altruísta. Exatamente. Né? Por quê? Porque eu não quero que essas pessoas passem pela mesma coisa que eu passei e tantas outras. Mas no Brasil de hoje, infelizmente, é muito difícil você tentar ajudar as pessoas, né? Você não tem suporte. O maior violador de direitos é o Estado, né? Nós estamos com um problema muito sério agora,
que é por isso que eu entrei com uma lei, que pessoas que são soropositivas, que estão aposentadas há 17, 20 anos, na casa dos 50 anos, aposentadas. O INSS chamou essa população e desaposentou todo mundo. Aí a grande pergunta que fica, né? Como que uma pessoa com HIV, até onde eu sei, HIV não tem cura, né? Há tanto tempo afastada do mercado de trabalho, na casa dos 50 anos... Já é difícil a pessoa se recolocar no mercado com 50 anos, tendo saído do emprego há um mês atrás. Exatamente, né? E saudável, né? É uma doença super discriminatória, e simplesmente cortam. Então, muitos, a maioria, percebe em média um salário mínimo, né? E muitas são mantedoras das suas famílias, ajudam um neto, um filho e tal, e perderam isso, né? Então, nós estamos tendo casos de pessoas que já se suicidaram, nós temos casos de pessoas que não estão tendo dinheiro para se deslocar para fazer o seu tratamento. O tratamento é gratuito? É gratuito. E é fácil? É fácil, o tratamento ele é fornecido pelo governo federal, né? O grande problema, tá, de certos estados e municípios é que se você precisar de outra coisa que o governo federal, por exemplo, um exame complementar, é muito difícil ter acesso. Medicações para doenças oportunistas, que é de obrigação de estado e município, muito difícil. Quais seriam as doenças oportunistas? Olha, pneumonia é uma delas, tuberculose, né? Quando a pessoa ela é recém-diagnosticada, um diagnóstico tardio, né? E, temos também o herpes zoster, enfim. E essas medicações que são de competência de estados e municípios nem sempre estão disponíveis. Né? Então nós temos também esse problema. E somado a isso, esse ano, nós estamos calculando aí mais 40 mil novas infecções no Brasil, com 12 mil mortes em média. É um número alto? Muito alto, muito alto. Porque você imagina, nós estamos falando de um país de dimensões continentais e com várias realidades. Sim. Né? Você tem aquela realidade das periferias das grandes capitais, você tem a realidade do norte, do Cerrado, enfim. Exatamente. Né? Por exemplo, no estado do Amazonas, a pessoa para ter uma consulta, às vezes, ela é 15 dias de barco. Né? 15 dias já é tempo suficiente para acontecer tragédias. Exatamente. Agora, a lei, né? Renato da Mata. Sim. O que ela defende? Ela proíbe a Previdência Social de chamar essas pessoas soropositivas, aposentadas por invalidez, para uma nova perícia e uma desaposentação. Ela está em trâmite? Está em trâmite. Nós aprovamos ela no Senado, por unanimidade. Aí foi para a Câmara dos Deputados com outro número, que é a 10159/2018. Ela passou pela Comissão de Seguridade Social, foi aprovada, e agora está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Estamos aguardando 5 sessões, se não tiver emenda, né, já vai ser votada. Ótimo. Bom, no próximo bloco, nós vamos conhecer a esposa do Renato. A dona Renata, por incrível que pareça, só muda uma letra, rapaz. E assim, esse é um programa bem especial porque a gente está entrando numa realidade que dificilmente a gente vê na TV. Você não pode perder. É rapidinho, gente. Eu vou pro intervalo e já volto com a esposa e o Renato vai continuar aqui com a gente. De volta, pessoal, com o Nossa Night e a gente continua falando sobre Dezembro Vermelho, um combate contra a AIDS. Informação, conhecimento é super importante para a gente bater de frente nesse problema. Como já vimos no bloco passado, né, existe uma estimativa de 40 mil novos casos com 12 mil mortes. É um número grande que a gente precisa estar atentos. E para conversar mais com a gente, eu prometi que a esposa do Renato
estaria com a gente. Eu quero chamar aqui Renata Teixeira, por favor, bem-vinda ao nosso programa. Pode entrar, fica aqui à vontade, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Senta aí, por favor, fica à vontade, a casa é de vocês. Marido e mulher, Renato e Renata. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por ter vindo. Né? Renato já estava conversando com a gente. Vocês são casados, né? E aí vem aquela coisa na cabeça, né? Como pode... O Renato, ele é soro positivo, mas não tem AIDS. É soro positivo. Casado, como? Né? É possível? Não é possível? Aí vem a Renata aqui e mostra para todo mundo que é possível. Renata, você também é soro positivo ou não? Sim, eu sou soropositiva há 6 anos. 6 anos? Isso, e eu conheci o Renato, eu sou gaúcha. Gaúcha? Gaúcha. É da terra do churrasco. Isso, das missões. E eu conheci o Renato justamente pelo ativismo dele, porque quando eu me descobri soropositiva e fui buscar uma rede de apoio, não tinha na minha região. Quando você descobriu, você ainda não conhecia o Renato? Não conhecia. Como é que foi para ele. você descobrir? Como foi? Eu tinha me divorciado há 1 ano e pouco e comecei a namorar um menino, que foi um namoro de 8 meses. Que pra mim era um namoro sério, pra ele não. Eu descobri depois que ele tinha outras mulheres, enfim, saí com outras pessoas e a gente acabou terminando o namoro, mas não por causa do HIV. Eu vim descobrir depois, porque eu fui trabalhar na capital e acabei adoecendo. E aí não consegui mais trabalhar, tive que voltar para minha cidade. E nesse tempo todo, indo no médico, eu fiquei internada. Até então não tinham descoberto que você era soropositivo. Ninguém nunca tinha pedido para mim um exame, O que você teste. sentia? Eu tive infecção no útero, eu tive um cisto na vagina, eu tive infecção urinária recorrente, com sangramento. O soro positivo ou o HIV, ou a AIDS, que na verdade, abre esse precedente para essas coisas? Na verdade é o vírus. É o vírus? É o vírus, né? Porque eu já estava com 36 milhões e alguma coisa de vírus na minha corrente. E quanto sanguínea. é para ele estar negativado? Menos de 40. Menos de 40 cópias. 40? Você estava com quantos? 36 milhões. Você estava bastante, hein? Tava. Caramba! Aí eu descobri que eu tava com HPV também. Então, assim... Nossa, foi um turbilhão de coisa acontecendo. Eu costumo dizer que foi um combo, assim, que eu ganhei de presente desse namorado. E aí, eu fui buscar informação no CTA, que lá no Rio Grande do Sul a gente tem os CTAs e os SAEs, que são os locais que atendem as pessoas soropositivas. E eu pedi à enfermeira se não tinha algum grupo de referência, de apoio, que eu pudesse me informar, conversar. E ela disse que infelizmente não, e que é muito difícil você formar esses grupos em cidades do interior, porque as pessoas não querem... Que ninguém saiba, Que ninguém saiba, justamente por causa do preconceito. Aí ela disse, eu conheço um blog de um cara que tem muita informação. Aí me deu o endereço do blog do Renato. E eu acessei o blog e acessei o Face e pedi amizade a ele. E aí ele me aceitou e a gente começou a conversar a respeito das dificuldades, de se ser um soropositivo no interior, com pouca informação ou nenhuma. E aí a gente foi conversando e depois de 6 meses conversando só por telefone, a gente resolveu se conhecer pessoalmente. Aí... Quem gostou de quem primeiro? Quem soltou as flechas? Não, foi uma coisa assim bem interessante, né? Que quando ela me procurou no dia e tal, ela estava tão desesperada que eu fiquei muito preocupado. E eu pedi o telefone, me dá teu telefone que eu te ligo. E eu até falei para ela, olha só, o HIV não vai te matar, mas a tua depressão com certeza vai. E começamos a conversar. Eu comecei a falar com ela e tal, e isso foi em março, em junho, eu estava lá fazendo meus afazeres domésticos, lavando roupa, estendendo roupa,
E eu falei para ela, eu vou ter que desligar que eu tenho que estender roupa, tenho que botar roupa pra lavar. Ela falou, você tá precisando de uma empregada. Eu falei, não, eu tô precisando de uma esposa. Aí ela falou, eu me candidato. Eu falei, olha que eu vou aí. Ela, eu duvido. Vocês são muito diretos um com o outro, hein? Porque vocês não perdem tempo. É que nessa época a gente já tinha uma relativa intimidade. De tanto a gente conversar, porque a gente passava madrugadas conversando sobre tudo. Ele me contou sobre as questões dele, de como foi no começo para ele. Eu falei sobre mim também. Eu tenho 2 filhos. Eu tive que contar para os meus filhos e para o meu ex-marido porque eu tinha que tirar a dúvida de se eu tinha contraído esse vírus antes ou depois. Então eu tive que conversar com o meu ex-marido, a gente teve que fazer o teste sorológico. Foi bem tenso também conversar com ele. Foi porque você se expõe muito também. E para os meus filhos também. Minha filha, eu consegui contar para ela porque ela já tinha uma certa idadezinha, ela já tinha 11 anos de idade, ela tinha uma cabeça bem madura. Mas meu filho até hoje não sabe, ele tem 11 anos de idade agora. E tá na hora de eu contar para ele, assim, mas é bem complicado porque eu não sei qual vai ser a reação dele e a minha preocupação nem é ele, é as pessoas ao redor dele, né, os amiguinhos. Minha filha perdeu muitos amigos. Depois da minha sorologia, né? Eu perdi todos os meus amigos. Eu tive preconceito dentro da minha própria família, aquele preconceito velado, de alguém te olhando de canto de olho. Tive preconceito dentro da própria unidade de saúde que me tratava. Teve um vazamento de informação. Aí ficou aquele burburinho numa cidade de 3 mil habitantes que eu morava. De pessoas até quem não tinha nascido já sabia. Já. Então é bem complicado, assim. Chegou um momento que eu tive que sair da cidade, porque estava impossível. Que incomoda, né? Impossível, porque você não consegue trabalho, os seus amigos se afastam. E o pior de tudo é que não é só de mim, é da minha família toda, né? Porque como há muita falta de informação quanto à transmissão do vírus, então as pessoas simplesmente se afastam. É como se você virasse tóxica da noite para o dia. Respirar perto seria um risco. Apertar minha mão, receber um beijo, ou comer na minha casa, lá no Rio Grande do Sul, a gente tomar chimarrão comigo. Então a gente não recebia mais visita, porque ninguém queria tomar chimarrão em casa. Então são coisas assim, pequenos preconceitos que a gente vai percebendo e que machucam muito. É doloroso. É doloroso até você conseguir, eu diria que absorver. Você não absorve totalmente. Pelo menos eu até hoje não consegui absorver totalmente. Eu convivo muito bem com o meu vírus. E às vezes com o olho torto das pessoas, assim, mas é bem dolorido. Não é fácil, não. E aí, quando vocês assumiram um relacionamento e falaram para a família de vocês que vocês iam casar e tudo mais, teve essa Não, dentro da minha família não teve, porque os meus pais já sabiam da sorologia dele, sabiam como a gente se conheceu. Eu acredito que para os meus pais tenha sido uma questão, assim, até de mais, eles tenham ficado mais tranquilos, que eu estar com uma pessoa que sabe da minha sorologia, que entende os meus sintomas, os meus dias ruins, as possíveis comorbidades que eu vou ter por causa da medicação, né? E que vai ser um apoio para mim, que eu possa ser um apoio para ele. Sim, também. Verdade. Então, para minha família, assim, foi tranquilo. Meus filhos aceitaram muito bem, meus pais também. Né? Porque família para mim é meus pais e meus filhos. O resto, assim, eu perdi. É verdade. Agora, esse distanciamento das pessoas é um ponto complexo para poder lidar, né? Porque a pessoa já tem a noção assim, caramba, perdi. Quem não sabe, né, do desenvolvimento, dos tratamentos, a primeira coisa que vem na cabeça é perdi a vida. Agora perdi os amigos. Sim. É fácil entrar nessa depressão que você falou? Não, é muito fácil. Inclusive, infelizmente, tem pessoas que não chegam a nós a tempo e essas pessoas cometem um suicídio. Né? Pelo simples fato, né, dela ter aquela sorologia. Ela se descobriu, né? Mas aí, em muitos casos, é uma falha, tá, daquela pessoa,
da onde ela fez o teste, né? Nós temos muito esse problema na rede privada. Né? Faz o teste e tchau. A pessoa faz o teste, dá um envelopezinho, ó, dá lá pro teu médico e tal, e te vira. Não tem uma né? rede de apoio. Não tem uma rede de apoio. De acolhimento. No Sistema Único de Saúde tem? Tem, assim, depende do local, varia muito de local para local, né? Por exemplo, nós fazemos o teste lá na nossa instituição, né? Então, assim, é muito mais fácil uma pessoa receber um resultado positivo de uma pessoa que é soropositiva, né? Inclusive, tem até um fato muito interessante, que um rapaz foi diagnosticado lá comigo, fiz o teste, né? No final das contas ele já estava rindo, ele falou, minha nossa, eu nunca imaginei que eu fosse pegar um teste desse e no final das contas eu ia sair rindo. E ele era soropositivo? Ele descobriu ali na hora comigo, né? E nós começamos a conversar, comecei a conversar com ele vai na brincadeira e tal, aquela coisa, eu tô aqui há 18 anos, já morreu um monte de gente assim na minha frente, pensava que eu ia morrer, aquele papo descontraído. Né? E a gente encaminha direto para a unidade de saúde. Né? Ela já sai dali com uma consulta agendada, né? Já para fazer toda... Quantas pessoas você atende na articulação? Olha, nós somos a nível nacional, né? Então, assim, é muita gente. Eu, por exemplo, eu recebo demanda do Brasil inteiro. E nós temos uma parceria junto com o Ministério da Saúde, né? O Departamento Nacional de ST/AIDS e Hepatites Virais, que eu faço serviço de ouvidoria, né? As demandas chegam para mim, eu sou tipo como se fosse um ouvidor, né? E ligo para aquela unidade que teve o problema e converso com as pessoas. Porque, às vezes, o funcionário, tá, ele é mal instruído. Não é nem que ele tenha má vontade, ele não tem o conhecimento, né? Porque, por ser uma doença tão complexa, né, que envolve tantas coisas, então a pessoa não tem aquela capacitação necessária. Então, eu ligo, converso, e, inclusive, às vezes, nós fazemos um seminário aqui no Rio para os profissionais de saúde, conversamos. Né? Eu também já fui convidado pelo governo do estado do Amazonas também para fazer um curso de capacitação com os profissionais de lá. Essa falta de informação gera todo o problema, né? Muitos problemas. Até uma das coisas que a gente falou aqui, soro positivo é uma coisa, ter AIDS é outra. Exatamente. Né? Ter HIV é uma coisa, ter AIDS é outra. Qual a diferença agora do HIV para AIDS? Agora eu fiquei na dúvida. O HIV é como nós somos. Temos o vírus. É o soro positivo. É o soro positivo. É a mesma HIV coisa. e soro positivo são similares. São similares. AIDS é quando a carga viral está acima do limite, você desenvolve as comorbidades da doença. Certo. Tá? Porque seu sistema imunológico fica enfraquecido, né? E você passa a desenvolver aquelas doenças que nós chamamos de doenças oportunistas. Qualquer coisa fica apto fica mais suscetível. Exatamente. Qualquer gripe pode se tornar um problema sério. Exatamente. Agora, pior do que a doença é o preconceito. Né? E uma coisa que não assim, tem remédio. Não tem remédio, né? Uma coisa bacana que eu gostaria de que as pessoas tivessem conhecimento é que é muito possível você se relacionar com um soro positivo seguramente. Você pode se relacionar fazendo a PrEP, fazendo uso de preservativo. Então, assim, não acaba a vida afetiva por causa do HIV. Nem deve. As pessoas, assim, têm muito medo, mas não precisa existir esse medo porque o próprio soro positivo se protege e protege o seu parceiro. Até porque se duas pessoas soro positivo que desenvolverem a AIDS e tiverem relacionamento, o vírus vai ficando cada vez mais forte. De ficar resistente. Isso. Até porque são HIVs têm subtipos, tipo HIV 1, 2 e 3. Qual a diferença deles? É a questão do tipo, né? Um é menos agressivo e por aí vai, né? E também tem as cepas de vírus, né? Que são vírus diferentes e alguns resistentes a certos medicamentos. Né? Então nós chamamos de cepas. São exatamente essas mutações virais que aconteceram ao longo da história e foram sendo transmitidas. Exatamente, porque na realidade o HIV ele vem se mutando ao longo de décadas, né? Até chegar ao que nós conhecemos ele como é hoje. E assim, é muito interessante, eu fui num congresso em que um infectologista dizia que hoje em dia é muito mais seguro a pessoa se relacionar com uma pessoa sabidamente soropositiva, que faz o tratamento direitinho,
do que com soro interrogativo. O que é o soro interrogativo? É aquela pessoa que nunca fez um teste, não sabe de nada, não sabe e tá de achando nada, que tá bem. E acha que está bem. É nessa situação que essa brecha que vai fazer com que novos casos, 40 mil novos casos ainda esse ano venham à tona? Sim, porque o que acontece? As pessoas têm um sério problema, acho que é do próprio ser humano, que nunca vai acontecer comigo, né? Então, eu estou na balada, eu saio com a pessoa e tal, aquela pessoa tá linda, maravilhosa, bonita, sarada, e ela não tem nada. E é aí que é o grande perigo. E qual é assim, o que a gente aconselha sempre? Gente, sempre façam um teste pro HIV. Tem unidades de saúde, né, postos de saúde, as ONGs que trabalham com o sistema de testagem, é rápido, é simples, é seguro. E tem outras pessoas que eu conheço que diz que não faz porque tem medo do resultado. Uai! Se tem medo do resultado, já era para ter feito, já né? era para ter feito. Como é que faz para poder encontrar vocês? Olha, tem o meu site, tem meu telefone. Fala, né? o site para essa câmera aqui, para o pessoal poder se informar, né? E quanto mais esclarecimento, melhor, pessoal. Olha, o meu site é www.renatodamata, tudo junto, o mata com 2 T's de tatu.com. E os nossos telefones são o 21 99 663 6673 e o 21 3899 3295. Nós atendemos, nós trabalhamos com a orientação jurídica, nós trabalhamos com a orientação, enfim, sobre a própria doença, sobre questões de direitos humanos, violações de direitos humanos. Com teste rápido. Né? Teste rápido, o fluido oral. Fora o acompanhamento que vocês Fora o acompanhamento. dão, né? Descobriu o soro positivo, sou soro positivo. Liga pra gente que a gente bate um papo, a gente conversa. Se tiver no Rio, vai lá, toma um café, a gente conversa, né? Tenta ajudar o máximo que puder. Tá aí. A nossa instituição está situada hoje, fisicamente, dentro do Instituto Nice da Silveira. Então, quem precisar, é só nos procurar lá. Chega na portaria lá e falar... Fica só dá o endereço, Rua Ramiro Magalhães, 521, no Engenho de Dentro, Centro de Cultura e Convivência Trilhos do Engenho, que por coincidência, como eu te falei das coincidências, foi ali que eu fui internado, naquele hospital psiquiátrico ali. Nossa, dá volta o mundo. Deu volta, né? Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi, assim, uma das entrevistas que eu fiz que eu pude conhecer uma realidade que eu não conhecia, mas ver 2 pessoas que deram a volta por cima e estão aí dispostas a ajudar outros. Parabéns pelo projeto de lei. Vou torcer para que seja logo sancionada pelo presidente. Não sei se esse ano pelo Michel Temer ou ano que vem pelo Jair Bolsonaro. Sim. Mas, enfim... Mas que seja mas eu confio nos nossos políticos, apesar do pessoal falar tão mal. Eu acho que em todos os lugares tem pessoas boas e ruins. Nós temos encontrado muitos bons parceiros políticos. Que bom. Né? E eu tenho certeza que ou o presidente Michel Temer ou o presidente Bolsonaro vão sancionar a lei. E eu queria deixar aqui com você uma cartilha nossa que nós fizemos parceria. Tá ótimo. E um bottom também. Obrigado. Olha, vou mostrar aqui o bottom. Da cor vermelha, né, que é o símbolo. Símbolo da luta contra a AIDS. E aqui... É uma cartilha que nós fizemos em parceria com o Grupo Pela Vida de Niterói. Tá aí a cartilha para quem tiver interesse, né, tá aí... Pode nos solicitar também, que nós cedemos. Perfeito. Nós enviamos. Gente, muito obrigado mesmo. Parabéns pelo exemplo de vida que vocês estão dando aí. Desejo todo sucesso para vocês e para todos que são atendidos pela rede de vocês aí. A gente que agradece a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto que é muito pouco falado, né? E muito obrigado por esse espaço, por essa oportunidade aí. Não, eu que agradeço. Parabéns mais uma vez. Renato da Mata, um cara visionário, que naquela noite de Natal mudou tudo, mudou a vida toda. O homem lá em cima falou, eu vou te dar uma força. Foi bom, foi legal. Foi ótimo, eu agradeço muito o convite de vocês. E eu acho assim, excepcional vocês terem essa visão, né, de passar essas informações para a população. Né, quem dera, né, que todas
os meios de comunicações tivessem a mesma visão que vocês têm aqui. Ah, mas já é um começo, né? Já é um pontapé inicial, vamos torcer para que avance. E você de casa, espero que você tenha gostado, conhecido essa história, né, forte, impactante e transformadora. Não tem o porquê se desesperar. Existe sempre uma esperança e uma saída. Obrigado pela sua audiência e sua companhia. Espero você semana que vem aqui no Nossa Night. Até lá!